Galerinha, eu vou dar início aqui, moçada, à resolução de questões do conteúdo de combinação, tá certo? Questões lá do livro de vocês. Então a gente está lá na página 41, onde a primeira questão que aparece lá é a questãozinha de número 11, tá certo? Vamos ler junto, ó. A questãozinha fala o seguinte: uma família mudou-se da zona rural para a cidade grande, onde os pais e seus 10 filhos deverão morar numa casa de 3 quartos. Beleza? Os 10 filhos deverão ocupar 2 quartos. Então vai ficar um quarto para os pais e os 10 filhos deverão ocupar 2 quartos. Tá certo? Sendo 6 filhos num quarto e 4 filhos em outro quarto. De quantos modos os filhos poderão ser separados dessa forma? Galera, então aqui é o seguinte, ó. A gente vai organizar aqui os filhos que vão ficar no primeiro quarto, ó. Então nós vamos escolher aqui 6 filhos no primeiro quarto. E nós vamos escolher em seguida 4 filhos para o segundo quarto, ó. Tá certo? Bom, então vamos lá. Quando eu vou escolher aqui, pessoal, 6 filhos de um total de 10, ó. Eu tenho 10, quero escolher 6. Eu posso fazer essa escolha de quantas maneiras? Primeiro, a ordem com que eu vou escolher os filhos, os 6 filhos, muda no grupo que está sendo formado? Muda na identificação daqueles 6 filhos que vão dormir naquele quarto? Não, a ordem não importa. O que importa é saber os 6 filhos que vão dormir naquele primeiro quarto. A ordem com que eles vão ser escolhidos não importa. Então é um problema em que eu estou combinando um total de 10 filhos para formar um grupo, para formar grupos com 6, ó. Né? Combinação de 10 tomada em 6. Pronto. Fiz a minha escolha. Escolhi já 6 filhos. Quando eu faço a minha escolha, já tem 6 filhos no primeiro quarto. Aí dos 10 filhos que eu tinha no total, vão sobrar apenas 4 filhos sem quarto. E aí, quando eu for escolher os 4 que vão ficar no segundo quarto, eu vou ter combinação desses 4 que estão sem quarto para escolher os 4. Ó. Né? Na hora que eu escolho 6, pessoal, se eu tinha 10, ó, na hora que eu escolho 6, só sobram 4. Então, sobrou 4. Para eu escolher 4, é combinação de 4 tomada em 4. Ó. Né? O I na combinatória, ele pede o quê? Ele pede a multiplicação, ó. Ele pede que eu multiplique as possibilidades. Então vamos lá. Combinação de 10 tomada em 6. Fatorial de 10 sobre fatorial de 6 vezes. Quanto é 10 menos 6? É 4, ó. Então fatorial de 4. Isso aí vai ficar multiplicado por combinação de 4 tomada em 4. Fatorial do 4 sobre fatorial do 4 vezes 4 menos 4, fatorial do 0. A gente já sabe que qualquer coisa dividida por ela mesma vai dar 1, e a gente também sabe que 0 fatorial vale 1. E 1 sobre 1 vai dar 1. E 1 na multiplicação não influencia em nada. Então, qual é a nossa resposta? A resposta vai ficar exatamente fatorial de 10 sobre fatorial de 6 multiplicado por fatorial de 4. Ó. Isso aqui, galerinha, é o que está em qual item? Olha aí nas opções. Ó. Isso aí é o que está no item C. Beleza? Então coloque aí opçãozinha C na nossa questão de número 11. Show? Vamos para a próxima. Meus amores, a questãozinha de número 12, ela fala assim, ó. Para uma recepção, foram convidados 10 homens e 10 mulheres. E todos se cumprimentaram uma única vez. Quando 2 homens, ou um homem e uma mulher, se encontravam pela primeira vez,
eles se cumprimentavam com um único aperto de mão. Mas quando duas mulheres se encontravam, então uma delas cumprimentavam com um único beijo no rosto. Tá certo? Então, quando era um homem com um homem, era um aperto de mão. Quando era um homem com uma mulher, era um aperto de mão. Quando era uma mulher com outra mulher, uma delas dava um beijo no rosto da outra. Pronto. É isso. Aí ele pergunta assim, ó. Calcule a quantidade de apertos de mãos dados pelas pessoas na festa e o número de beijos no rosto que foram distribuídos. Tá certo? Bom, então vamos pensar aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos calcular aqui o número de beijos, ó. Para você calcular o número de beijos, é fácil. Quais são as situações em que a gente vai ter beijos? Quando eu tenho uma dupla formada por duas mulheres, né? Então, apenas nas duplas de duas mulheres vai sair beijo. Cada dupla de duas mulheres é um beijo. Então vamos pensar. Qual é o total de mulheres que a gente tem nessa festa? Não são 10? Então, se eu tenho 10 mulheres e eu quero formar duplas, quantas duplas eu posso formar com 10 mulheres? Combinação de 10 para escolher duas. Né? A dupla formada por Mariana e Aline é a mesma dupla formada por Aline e Mariana. Ou seja, a ordem não importa. Por isso que é uma combinação. Qual o total de mulheres que eu tenho disponíveis na festa? 10. Eu quero... Para que eu tenha um beijo, eu preciso de quantas mulheres? Eu preciso de uma dupla, eu preciso de duas. Então é a combinação de 10 para escolher duas. Beleza, galera? Quando a gente coloca na fórmula, 10 tomado em 2 vai dar o quê? Fatorial do 10 sobre fatorial do 2 vezes 10 menos 2, ó, fatorial do 8. Quando você fizer a continha, isso aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes fatorial do 8, ó, sobre o fatorial de 2, que a gente já sabe que é 2, ó, que multiplica o fatorial de 8. Beleza? Eu posso mandar embora o fatorial de 8 aqui de cima com o fatorial de 8 aqui de baixo. Aí eu tenho 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2 vai me dar 45. Ó. Ou seja, nessa festa a gente consegue formar 45 duplas de mulheres. Como cada dupla dessa é responsável por um beijo, então nós vamos ter 45 beijos. Ó. Né? 45 beijos. Agora, para saber os apertos de mão. Então, vamos lá. Quando a gente quiser saber o total de apertos de mão, é só eu pensar assim. Quantas pessoas nós temos ao todo nessa festa? Não são 10 homens e 10 mulheres? Então, são 20 pessoas. Um comprimento entre pessoas vai envolver, no caso, duas pessoas. Então vamos pensar. Se eu tenho um total de 20 pessoas, quantos comprimentos de duas pessoas eu posso ter? Aí vai ser combinação de 20 para escolher duas, ó. Então eu estou calculando aqui, pessoal, o total de duplas que eu posso formar com 20 pessoas. Só que na hora que eu faço esse cálculo, ó, isso aqui vai dar para mim fatorial de 20 sobre fatorial de 2 vezes 20 menos 2, fatorial de 18. Ó. Se você fizer a continha, isso aqui vai dar 20 vezes 19 vezes 18. Vou parar no 18. Ó. Coloco o fatorial sobre o fatorial de 2, que a gente já sabe que é 2, multiplicado pelo fatorial de 18. Ó. Né? Aí o que é que eu posso fazer, moçada? Vou cancelar o 18 fatorial de cima com o 18 fatorial de baixo. Posso cancelar também o 20 com o 2, que é 10. Ó. Agora me responda. O que é que vai ser 10 multiplicado aqui por 19? Ó? Vai ser 190. Ah, professor, então eu vou ter 190 apertos de mãos. Não, senhor.
você forma com essas 20 pessoas um total de 190 duplas. Só que dessas 190 duplas, 45 serão formadas por mulher-mulher. Ou seja, eu tenho 190 duplas. Se eu tirar as 45 que são formadas por mulher-mulher, o que vai sobrar são as que são formadas ou por homem-homem, ou por homem-mulher. Que são aquelas que geram aperto de mão, né? Então isso aqui vai dar pra gente um total de 190 menos 45, pessoal. Pode fazer a continha aí? Vai dar 145, ó. Beleza? Então são 145 apertos de mãos nessa festa e são 45 beijos. Olha que questãozinha legal, né? Beleza? Cobrando aí a definição de combinação. Tá certo, gente? Pronto, então era só isso. Vamos para a próxima, moçada. Galerinha, agora a gente vai falar aqui um pouco sobre algo que muita gente tem curiosidade, né? Que é a Mega Sena, né? Como é que funciona o jogo da Mega Sena? Você pega lá o bilhetezinho e aí você tem 60 números disponíveis e se você quiser pagar uma aposta simples, você vai escolher 6 desses 60 números, né? Aí você vai marcar lá 6 numerozinhos que você escolheu e no dia do sorteio serão sorteados 6 números. Se os 6 números sorteados forem os 6 que você marcou lá no seu bilhetinho, você está milionário. Beleza? A pergunta da questão é: quantos são os resultados possíveis no jogo da Mega Sena? Presta atenção. Bom, primeiro de tudo, a ordem dos números que serão sorteados influencia para saber quem é o ganhador da Mega Sena? Por exemplo, vamos supor que os números sorteados sejam os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se o cara sortear nessa ordem, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou ele sortear 6, depois o 5, depois o 4, depois o 3, depois o 2, depois o 1, quem marcou esses 6 números vai ser o ganhador. Independente de qual seja a ordem que com que ele está retirando esses números, essas bolinhas da urna. Então, a ordem com que eu tiro as bolinhas da urna não altera o ganhador da Mega Sena, né? Tanto faz ele tirar as bolas 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, como ele tirar a 4, depois a 1, depois a 3, depois a 2, depois a 6, depois a 5. O importante é ele tirar as 6 que eu marquei. Se ele tirar as 6 que eu marquei, independente da ordem, eu sou o ganhador. Então, como a ordem não importa aqui na formação do grupo, se trata de um problema de combinação. Então, vamos lá. Eu estou combinando um total de quantas bolinhas disponíveis? 60. Para escolher 6, ó. Porque o sorteio não é um sorteio feito de 6 bolas. Então, de quantas maneiras, com 60 bolinhas, eu posso escolher 6, ó? Então, vai ser combinação de 60 tomada em 6, ó. E se você fizer combinação de 60 tomada em 6, isso aqui, galera, vai dar fatorial de 60 sobre fatorial de 6, que multiplica 60 menos 6. 60 menos 6 é 54, ó. Aí a gente pode simplificar isso aqui. Então, vamos lá. Então vai ficar 60 multiplicado por 59, multiplicado por 58, tá? Multiplicado por 57, depois 56, depois 55, e aí quando chegar no 54 eu vou parar. Ó. Por que eu vou parar? Porque já está aparecendo 54 lá embaixo, ó. Lembrando que 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí está multiplicado por 54 fatorial. Eu posso mandar embora o 54 fatorial de cima com 54 fatorial de baixo, sem problema nenhum.
Tá certo? Eu posso também dizer que 6 vezes 5 é 30. E se eu simplificar 60 com 30, vai ficar 2, ó. Beleza? Eu posso ainda dizer que... vamos lá, se eu pegar aqui, ó. 56, se eu dividir aqui por 4, vai me dar 19, ó. Né? Vai me dar 19. Aí eu fico aqui com o 3 e o 2, para a gente simplificar. Se eu simplificar 54 por 3, vamos lá. 54 por 3 vai me dar, no caso aqui, 19. Beleza? 19. 56 por 4, galera. Vou ajeitar aqui, tá, gente? 56 por 4 não vai dar 19. 56 por 4 vai dar 14, tá? Só ajeitando aqui, ó. 14, beleza? 54 por 3, 19. Certíssimo. Tudo ok. Aí vamos lá. Quando eu fizer aqui o 58 por 2, ó, aí ele vai me dar aqui 29. Beleza? Então eu consegui simplificar todo mundo que deu, ó, de cima com de baixo. Tá certo? Simplifiquei todo mundo. Vamos lá. Tô fazendo as continhas de cabeça, ó. É trabalhoso porque a conta é grande, mas vamos lá. Quando você multiplicar, faça aí pra mim, ó. Quando você multiplicar 55 por 14, depois por 19, depois por 29, depois por 59, depois por 2, isso aí vai dar 50.063.860. 50.063.063.000, tá? 63.860. Esse é o total de bilhetes premiados que a gente pode ter no jogo da Mega Sena. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa que fizer uma aposta simples lá para jogar na Mega Sena, ela tem uma chance em 50.063.860 de conseguir ganhar o prêmio, né? Ou seja, não tá fácil para ninguém não, né, moçada? Não é muito fácil não. Esse é o total de possibilidades que a gente tem de conseguir formar jogos aí com as 60 bolinhas da Mega Sena. Beleza, galera? Então essa é a nossa resposta. 50.063.860. Show!